Pessoal, olá novamente. Então, fazendo mais uma prática, essa é bem simples, tá? Acredito que vários professores já realizaram lá na ETEC de vocês. Qual é o processo? Então, o processo de eletrodeposição, ou galvanoplastia, como a gente vem dizendo desde o começo do curso, então a gente vai estar utilizando o quê? Primeira coisa é a nossa moeda de 5 centavos, que ela tem uma cobertura de cobre, então a gente já mata uma parte, que é a parte do cobreamento. Então, com essa moeda que nós temos aqui, nós vamos fazer a decapagem da mesma, ou seja, tirar o excesso de sujeira. Como que a gente vai fazer isso? Poderia estar usando uma solução de ácido clorídrico, sem problema nenhum, só que a gente vai estar trabalhando material mais alternativo, que é o vinagre, né? Então a gente vai estar trabalhando com vinagre desses comerciais mesmo. Esse vinagre comercial, ele trabalha com 5%. A gente vai colocar para dar uma acelerada um pouco de cloreto de sódio, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixar um pouquinho as nossas moedas dentro de um becker, com uma quantidade que cubra de vinagre, tá? Pode ser vinagre de maçã, de uva, sem problema nenhum. Não tem... até de arroz. Beleza, coloco lá uma quantidade de vinagre. Vou colocar minha moeda de 5 centavos e vou deixar a mesma algum tempo em contato com o nosso material. Depois, né, a gente vai fazer aqui acelerar a nossa química aí. Depois que eu deixar um tempo, vou dar uma pequena esfregada nessas moedas, colocando um pouquinho de sal, passando a esponjinha. Aí, a moeda, depois que ocorre a decapagem, a gente observa que ela está praticamente sem aquela cor escura, o excesso de sujeira, gordura, por aí vai. Beleza. Então a gente vai estar trabalhando com uma solução 6 molar de hidróxido de sódio, pode ser um hidróxido de sódio comercial que funciona também, tá? Então aqui eu já fiz a mistura de aproximadamente 15 gramas de zinco metálico em pó, mais a solução de hidróxido de sódio 6 molar, vou colocar a mesma em aquecimento. Vou pegar as nossas moedas que já sofreram o processo de decapagem, tá? E vou estar colocando a mesma na solução nossa, que tem hidróxido de sódio 6 molar e aproximadamente 15 gramas. Vai estar todo o roteiro para vocês aí, para aqueles que ainda não realizaram esse experimento nas ETECs, é bem interessante. Dá para trabalhar com a regra de oxirredução, dá para trabalhar o termo galvanoplastia, explicar todo o histórico da galvanoplastia. Pessoal, então a nossa solução de 6 molar de hidróxido de sódio, mais a nossa quantidade já previamente calculada de zinco em pó, está aqui no nosso becker, está entrando no processo de fervura. Então a gente vai estar lembrando aí que a nossa moeda ela já está cobreada, tá? Então nós vamos colocar a mesma na nossa solução. O que vai acontecer com ela? Depois que ela entrar no tempo de fervura, a gente vai deixar em torno de 3 a 5 minutos para que ela receba uma camada bem uniforme do zinco. Nesse caso, como nós temos aqui uma quantidade assim até um pouco alta de moeda, e detalhe, hein, pessoal, essa solução aqui que vai sobrar, ela vai ter ainda bastante zinco metálico. Então você pode guardar, esperar esfriar, guardar a mesma, que dá para ser utilizada de novo, dá para utilizar em mais de uma aula essa mesma solução. Então você acaba economizando matéria-prima, evitando excesso de resíduo de laboratório, né? Então dá para usar várias vezes. E detalhe, quando não tiver mais zinco para eletrodepositar, só neutralizar, que é bem simples também, que a gente pode estar, como já foi dito várias vezes, pode estar aplicando isso em outras disciplinas. Então é um jeito simples até de compreender o fenômeno da eletrodeposição, da galvanoplastia, né? O metal ele recebe essa proteção, ele fica muito mais resistente às condições ambientais. Então a gente vai deixar no mesmo alguns minutinhos aí. Pessoal, daí depois que passou o tempo previamente, né, você com bastante cuidado, você dá uma olhada
ver se as moedas elas receberam a cobertura de zinco, né? Então, um processo bem interessante. Então, as moedas elas zincaram. Beleza. Então, eu vou removendo as moedas daqui. Eu posso já nesse momento, já que o processo já ocorreu, desligar o bico de Bunsen e tirando as moedas que eu coloquei no nosso becker com a nossa solução. Interessante, depois que ela dá uma esfriada, se tiver uma peneirinha, alguma coisa, passar um pouco de água deste lado só para tirar um material que não eletrodepositou ou que está só depositado em cima. Beleza. Vou fazer rapidamente tirar o excesso do material que não eletrodepositou, para ver como ficou a aparência e se as encaixes ocorreu. Lembrando que é o processo de galvanoplastia, tá? Já foi explicado algumas vezes aí no decorrer do nosso curso. Beleza, fiz a limpeza do mesmo. Então a gente percebe que ela tá uma moeda de 5 centavos. Bonita, bem homogêneo as encaixes da mesma, tá? Beleza, faço as encaixes da mesma, vou converter ela em latão, tá? Vai ter aquela característica dourada. Como que nós vamos fazer isso? Vamos estar ligando de novo aí o nosso bico de Bunsen. Detalhe, não precisa ficar muito tempo exposta à temperatura. O ideal é se você conseguisse prender ela dessa maneira aqui, para que o material convertesse por completo. Porque se eu pegar a espátula pelo meio da moeda, ela vai ficar com umas manchas. Então, eu vou levar ao bico de Bunsen, tá? Vou tipo flambando a mesma, ó, de um lado do outro. Dá para fazer na lamparina, tá? Tranquilo. Quem não tiver ali bico de Bunsen consegue fazer na lamparina em laboratório, que eu já fiz, dá super certo. Aí nós temos nossa moeda de 5 centavos com uma aparência um pouquinho diferente. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um pause, vou fazer aqui as minhas 4 moedas zincadas, 4 moedas recebendo a conversão para o dourado e 4 moedas apenas feita a decapagem para a gente ver a diferença, como é que fica. Pessoal, então vamos lá. Então dentro vários processos de proteção contra a corrosão, alguns ensaios, né, tanto da parte de PEC como de PCC, dá para trabalhar alguns conceitos de química ambiental dentro do que foi proposto, está sendo proposto na nossa aula aí. Então, colegas professores, o ideal é trabalhar com aquilo que nós temos, tá? Aquela ideia de não dar paciência, mas nesse caso, o zinco em pó ele é vendido, tá? Você encontra ele com certa facilidade em algumas casas. O hidróxido de sódio não precisa ser PA, pode ser esse hidróxido de sódio que vende no mercado da vida. Então, processo. Primeiro, tem uma moedinha de 5 centavos ou qualquer material cobreado, tá? Tem uma camada de cobre, já é possível. Pega esse material, faça a decapagem do mesmo. Vocês viram que foi possível fazer a decapagem utilizando sal de cozinha e vinagre, tá? Fez a decapagem, coloca no becker. Nossa concentração de hidróxido de sódio 6 molar. Então, como eu pego lá o hidróxido de sódio comercial, esse que a gente encontra no mercado, ele não vai estar na concentração ideal. Só que se tiver ali em torno de 5, 5,5, 6, vai funcionar do mesmo jeito. Coloco lá, a solução está fervendo, com 5 mais hidróxido de sódio. O que acontece? Pela questão da temperatura, como já foi explicado, o nosso zinco, ele eletrodeposita
pela questão do material estar bem alcalino, em cima do cobre, beleza? Com a diferença de potencial. Beleza, eu tenho aqui nossas moedas, recebeu o nosso zinco. Depois eu vou fazer a conversão do zinco no nosso latão, que na verdade, através da temperatura o mesmo se converte. Então eu pego o material antes de decapar, qualquer material que esteja cobreado, ou cobre puro, não tem problema nenhum. Faça a decapagem para tirar, porque se eu não tirar essa sujeira, não fizer a decapagem correta, o que vai acontecer? Vai ficar com muita mancha. Não quer dizer que não funcione, tá? Vai funcionar, mas a aparência não vai ficar legal. Faço a decapagem do mesmo, faço as encaixes do material e por último eu faço a conversão dele. Nosso material latão, um dourado bonito pra caramba. Molecada do nível técnico adora, a molecada do ensino médio também adora, não importa o componente curricular. Todo mundo vai gostar. Mas o interessante, para quem dá aula na base comum, trabalhar com isso aí, quando for estar trabalhando com a parte de pilhas, oxirredução. Para o pessoal do nível técnico, interessante trabalhar com isso, ou proteção contra a corrosão, ou PEC, funciona super bem, vai estar associando o conceito teórico, o conceito prático, e o custo é muito baixo. Lembrando, aquela solução que eu utilizei para fazer as encaixes, eu vou guardar e eu consigo repetir isso aí mais umas 3, 4 vezes, sem precisar estar colocando mais matéria-prima, beleza? Valeu, muito obrigado aí.